Muito boa noite para vocês estão bem? Começando a nossa segunda-feira, certo da bênção do Senhor sobre nós. Obrigado, André, pelas dicas preciosas. Ele vai dar aí essas informações por escrito e depois o Rony vai botar ali na rede social, se vocês quiserem copiar. Mas então, vamos lá. Nós estamos começando ontem a nossa campanha Viva Saudável, a sua saúde importa. E aí começamos hoje uma série de 6 encontros aqui, pensando integralmente a saúde do empresário. Hoje eu vou ser um objetivo um pouco mais holístico, vou falar de várias áreas, mas a partir da semana que vem vai ser específico, você tem aí os temas na área de alimentação, na área física, na área emocional, na área espiritual, para pensar na nossa saúde como um todo. Saúde é importante, saúde é um assunto espiritual. É interessante como que nós cristãos e evangélicos, na nossa religiosidade, a gente elege alguns assuntos como mais espirituais do que os outros. Vou falar assim, o que é mais espiritual? Cuidar do coração ou cuidar da oração? A gente não precisa escolher, gente. Não precisa escolher. É óbvio que a oração é importante. Mas se você tiver um ataque cardíaco, como é que você vai orar? Não é? Então, você não precisa escolher. Você tem que cuidar das duas coisas. Você tem que cuidar da oração e do coração. O que é mais importante? Dinheiro ou saúde? Você não precisa escolher. Porque se você não tiver dinheiro, você não vai cuidar da saúde. Você tem que cuidar das duas coisas. Minha esposa ou meu trabalho? Querido, as duas coisas. Porque se você ficar desempregado, como é que você vai cuidar da sua casa? Eu não gosto de nada com pirâmide, sabe? O pessoal andou inventando aí, fez uma pirâmide na cabeça das pessoas e fizeram assim, coisa mais importante, imagine um triângulo, né? Coisa mais importante é Deus. Aí bota Deus no alto da pirâmide. Depois, na segunda parte da pirâmide, coloca o cônjuge. No meio da pirâmide, coloca os filhos. Embaixo, coloca o ministério. E aí passa a viver isso como que uma pregação. Mostra onde isso está nas Escrituras. A sua vida é Jesus. Então, troca a pirâmide por um círculo e no centro dela coloca Jesus, porque Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o centro da nossa vida. E ao redor de Jesus, ao redor do círculo, no centro do círculo é Jesus. Ao redor, orbitando, tem sua vida pessoal, suas finanças, seu casamento, sua paternidade, sua maternidade, tudo. E aí tudo gira em torno de Jesus. E tem uma hora em que você está cuidando do seu trabalho. Quando você está no seu trabalho, é a coisa mais importante do mundo, é o seu trabalho. Quando você está orando, a sua relação com Deus é a coisa mais importante do mundo. Quando você está brincando com o seu filho, aquele momento é o momento mais espiritual da sua vida. Quando você está namorando a sua esposa ou o seu marido, aquele momento é o momento mais importante da sua vida. Você não precisa fazer escolha. Quando você chega no açougue, alguém aqui é do ramo de carnes, açougue? Não. Alguém tem açougue aqui? Não, não tem nenhum açougueiro aqui. Você chega no açougue, lá tem um organograma de vaca. Para os leigos, saber onde está o patim, onde está a picanha, não é? Aí tem lá. Aí sim, o boi, a vaca, você pode fazer uma divisão assim. Mas na vida da gente não precisa. Cristo no centro, e diz Mateus 6,34, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo ao seu tempo e tudo à sua hora. Então você está lá no seu trabalho. Estou com saudade de casa, deixa eu ligar para o meu amorzinho. Aí liga meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não, é porque eu amo a minha esposa. Você ama? O seu chefe vai olhar para você e vai falar assim,
Então vai para casa. Ué, você ama a sua esposa, mas você ama o seu trabalho e que dele você tira o seu sustento. Tudo Deus fez formoso ao seu tempo. Talvez a palavra mais poderosa da vida chama equilíbrio. Equilíbrio. Nada se suporta sem equilíbrio. Por isso que o André falou aqui sobre a questão de você dedicar uma parte do tempo e você vai ver que isso vai trazer o equilíbrio para a sua saúde, se você, de fato, entender isso. Porque sem nada, o nosso corpo vai fazer muita falta e vai ficar desequilibrado. Um carro para andar, você não consegue com 3 rodas, anda com 4. Um avião para voar precisa de 2 asas. É assim que funciona na vida. E a gente, então, tem áreas que precisam estar equilibradas. E hoje eu vou falar destas áreas com vocês nesta palestra inicial, e aí depois outras 5 virão trabalhando áreas específicas. Então, cuidado integral para o seu bem-estar e sua saúde. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. Todos juntos aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. De novo, isso aqui é sabedoria, é equilíbrio. Quando alguém fala assim, por que... Hoje a gente já não pergunta muito mais, não, mas no início do ministério, eu comecei no início da década de 90, as pessoas perguntavam, pastor, crente pode fumar? Crente pode beber? Aqui nesta igreja, pode jogar? Hoje em dia, graças a Deus, isso está assim, bem mais esclarecido, a pessoa está tomando muita maturidade e crescimento e sabe que ela é responsável pelas suas escolhas. Mas eu sempre falava assim, querido, você pode tudo. Você pode tudo. Mas eu retornava, Garax, a pessoa perguntando, mas é sábio? Você precisa? Né? A grande questão é essa. E você tem que questionar isso, porque aqui está dizendo que poder você pode. Mas convém? Sabe? E essa pergunta você tem que fazer. Então, você pode pegar, você está na sua casa, a geladeira é sua, você pode abrir ela a hora que quiser, e você pode comer tudo, e pode comer tudo de uma vez só. Não é, Zilka? Pode, é sua. Mas a questão é sábio? Você deve fazer isso? Então, muito mais, gente, do que viver no dilema do certo e errado, com relação à nossa saúde, é muito melhor a gente ir para a questão do é sábio ou não sábio? Eu devo ou não? Do que viver debaixo de regras. Não é? É igual a questão da compra. Toda vez que você for comprar algo, pergunte. Você precisa comprar? Esse é o ponto. E, em matéria de comprar roupa, calçado, faça um acordo. Cele esse compromisso. Eu até posso comprar, mas para que eu compre, na hora em que eu for colocar no armário, eu tenho que tirar outro e eu tenho que doar. Você não vai fazer um outro armário para caber mais roupa, mais bermuda, mais sandália, mais sapato. Já está definido, é aquele tamanho ali. E você pode comprar mais, mas vai lá e tira e dê para alguém. Agora tem o teste do desapego. Vou dar uma sugestão para as irmãs. O teste do desapego é o seguinte, eu sei que todo mundo que está nessa sala, de vez em quando, tira coisas e traz aqui para a BAP, para a Casa Sol. Amém ou não amém? Mas isso é fácil demais fazer. Porque quando eu vou lá no meu armário e vou separar uma roupa para dar para alguém, eu vou lá e separo. Eu fico pensando naquela que está um pouquinho maior, um pouquinho menor, que eu já enjoei, aquela que já não dá mais, aquela que era tão boa que já está a 5 altos de Páscoa, 10 altos de Páscoa, né? Mas isso é fácil, gente.
para a gente avaliar o nosso coração, você tem que fazer assim, o dia que a sua amiga for te visitar, você fala assim, ó, vem aqui comigo. Aí você vai lá, abra a sua sapateira, abra o seu quarto, fica aí, pode escolher 2, eu vou sair. E ó, sabe o que vai acontecer? Ela vai escolher o que você mais gosta. Você pode ter certeza disso. Ela vai achar o seu predileto. Ele vai achar o seu predileto. É aquela calça, aquela camisa que você mais gosta. Mas, gente, na hora dá uma dorzinha, mas depois é tão bom. Porque a gente vê que o nosso coração não está pegado a coisas. Então, poder você pode. Você está numa igreja saudável. A gente não vai te dar uma lista aqui de coisas que você pode e você não pode. Mas se você estiver atento à leitura bíblica, ao que a gente ensina nas pregações aqui na igreja, aqui no Marketplace, quando a gente escreve um livro, você vai estar com a mente aberta, o coração aberto, e você vai perceber o que você deve e o que você não deve fazer, sem a gente precisar ficar editando aquele monte de regra, porque sabe o quê? Quanto mais regra tem no ambiente, menos graça tem. E graça nos 2 sentidos. Graça no sentido divino, de favor imerecido, e graça no sentido de engraçado. Um lugar cheio de regra não tem graça, não é? É um lugar muito rígido. Theodore Roosevelt, um dos grandes presidentes norte-americanos, ele disse, acredite que você pode e já estará na metade do caminho. E quando a gente fala numa campanha como essa, gente, todos nós... André, essa semana eu vou visitar você. Vou aproveitar que vai ter aí um cancelamento, um lockdown, e a gente vai ter que adiar a conferência, então a agenda vai ficar mais livre. Essa semana eu já estava paquerando, entendi que hoje foi sinal de Deus. O pastor Fabiano falou assim, ó, vai lá no André. E aí estava esperando. Aí hoje eu vi você aqui, eu falei, entendi, Senhor, é para ir nele. Já ganhou um cliente aí. Agora, não dá para eu chegar lá no André e falar assim, André, só que vamos combinar o seguinte, eu vou entrar aí no seu personal, mas você só faz o que eu gostar, tá bom? E você só me passa coisa que não vai doer. São 2 coisas que ele não pode me prometer. Primeiro, porque se ele é um bom profissional, ele vai pedir para eu fazer exercício, que muitos deles eu não vou gostar. E outro, no começo, vai doer, mas crescimento dói e não é ruim, não é? E se doer um pouco mais, a culpa é minha, porque quem está enferrujado sou eu. Não é? Então, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Não é? É igual alguém chega para você, ó, vou lá no seu negócio, você me dá um desconto? Não, um desconto sempre você pode dar. Então, você pode falar, pode ir que eu dou um desconto. Agora, você pode prometer de quanto que vai ser o desconto, se você não sabe nem o que a pessoa vai fazer? Se você é um profissional sério, você não pode. Você pode dizer, ó, você vai lá que você vai ser bem recebido, bem tratado, e eu vou fazer um preço especial para você. Isso você pode. Agora, sem nem negociar, não saber o que ele vai querer, quanto que ele vai querer, e você já dizer o que vai fazer, você está sendo irresponsável, porque você está prometendo algo que você não pode cumprir. Mas a força de vontade é a primeira coisa para a gente decidir mudar de realidade. Nós nos tornamos aquilo que pensamos ser. Então, entenda que eu, de fato, acredito que todo mundo aqui pode ter uma metanoia e mudar a realidade da sua vida. Então, anote aí algumas coisas, áreas específicas para que você possa viver mais saudável. A primeira coisa, proteja e selecione seus pensamentos. Proteja e selecione seus pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for excelente, digno, pense nessas coisas. Diga comigo aqui, pense nestas coisas. Então, quando você tiver um pensamento,
e aquele pensamento passou nesse filtro de Paulo aos Filipenses, você fixe naquilo. Se não, deixa aquele pensamento embora. Porque assim, a nossa mente, muitas vezes nós não temos controle sobre o que passa por ela, mas nós temos o controle sobre o que fica, o que vamos gastar tempo alimentando. Então, nós podemos ter um pensamento ruim, um pensamento de tristeza, de inveja, de tentação, de maldade. Pode acontecer, mas você pode escolher não alimentar isso no seu coração. E aí simplesmente vai passar. Da mesma maneira que veio, vai passar. Então, escolha e proteja os seus pensamentos, porque ninguém vai ter uma vida saudável com pensamento ruim. Você pensar coisa ruim e alimentar isso, isso vai interiorizar dentro de você. Paulo também diz em Colossenses capítulo 3, de 1 a 2, então isso para ele era um valor. Se ele escreve uma carta aos Filipenses falando sobre isso, dos pensamentos puros, e ele depois escreve uma outra carta aos Colossenses e fala em outras palavras a mesma coisa, ele diz assim, ele diz, vocês, que já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, é uma escolha de decisão, de manter o seu pensamento naquilo que é positivo, é intencional. Você tem que fazer um exercício da sua mente, porque o que ganhar sua mente vai ganhar você. Então você diz, eu não consigo dormir cedo. E ficar olhando o seu celular até tarde, você não vai dormir mesmo. Eu não consigo dormir bem. E se a sua maior refeição é a da noite, não vai mesmo. Lembra da história? Comer como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo. É uma máxima certa, não é? Ok? Pegou aí, então, proteja a sua mente. Todos nós aqui podemos ter a tentação de passar um pensamento ruim, mas se a gente não alimentar do jeito que ele vem, ele passa. Procure fixar a sua mente nos pensamentos bons, positivos, propositivos, que vai enriquecer a sua vida. Segundo, cuide do seu coração. É outra área, quando nós pensamos em bem-estar e saúde integral, então, além da mente, o nosso coração. Nosso coração é o nosso segundo cérebro. Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Esse texto é maravilhoso. Provérbios 4, 23 é um texto preciosíssimo. Se o homem mais sábio do mundo escreveu dizendo assim, guarde o seu coração, ele sabia o que ele estava falando. Ele era um rei. Ele era sábio. Então, ao longo da vida, ele já viu muita gente tomar decisões erradas e estragar a sua história por causa de decisões ruins com o coração. Já até quem disse, se você viver tomando decisão com o coração, você vai acabar cardíaco. Empresário que só toma decisão com o coração acaba falido. Eu vou repetir. Empresário que só toma decisão com o coração acaba falido. Por quê? Decisões não têm que ser só com o coração, elas têm que ser espirituais e racionais. Se eu dissesse sim para todas as ovelhas, todos os líderes, todos os pastores, eu seria um péssimo pastor. Eu sou, às vezes, criticado porque eu não digo o que a pessoa quer ouvir. Fazer o quê? É o preço da liderança. Não é? Tem gente que fica com a gente um tempão, até o dia da gente dizer não. Aí ela pega e vai embora. Fazer o quê? Eu não tenho outra alternativa. Bill Johnson disse que nós estamos vivendo uma fase muito difícil, que estamos infestados com o demônio de ressentimento. Eu contei esses dias, não sei quem ouviu, numa das minhas palavras, que na década de 70, eu nasci no ano de 70. Então, na década de 70, adolescente e
jovem, na década de 80, encontrava muito católico, como você foi e eu fui. E era comum você encontrar dois tipos de católico, o praticante e o não praticante. O praticante era aquele que ia na missa todo domingo, que tomava a Eucaristia, que fazia todas as práticas religiosas. O não praticante é aquele que ia só uma vez na vida, está na morte. Mas o que eu percebia com os católicos na década de 70 e 80 era o seguinte: quando ele optava por ser não praticante, ele não estava ressentido. Tinha um outro lá, mas, na maioria, pessoas que escolheram se afastar. Mas, sim, não via falando mal do padre, não via falando mal da igreja, não via falando mal da religião deles. Eu sou praticante. Ele puxava para si a responsabilidade de não querer ir para a igreja. Gente, isso está diferente no meio evangélico. Quando você encontra um evangélico desigrejado fora de igreja, ele está azedo, amargo e ressentido. Ele coloca a culpa no pastor, ele coloca a culpa na igreja, ele já mudou de igreja 5 vezes, continua procurando a igreja ideal. Ele só não faz uma autoavaliação dizendo assim: eu fiz essa decisão errada, eu escolhi essa decisão errada. Gente, eu sei que tem igreja que não é saudável, eu sei disso. Se tem uma coisa que eu conheço na vida, é a igreja. Porque eu já preguei em todos os estados do Brasil, em todas as capitais do Brasil, e tudo quanto é denominação. Tem 30 anos que eu lido com isso, especificamente tem 22. Então, eu conheço pastor. Tem igrejas que são doentes, biblicamente, tem, porque a Bíblia fala. Mas 95% do caso de gente ressentida com a igreja tem a ver com o emocional dela errado. Porque, muitas vezes, por exemplo, tem gente que sai ressentida da igreja porque foi lá e deu uma oferta e não recebeu na mesma proporção. Começa tudo errado aí. Quem disse que você dá para receber? Na fé cristã, a gente dá porque já recebeu, gente. Eu sou grato. Eu não faço barganha com Deus. Aí, ele, no imaginário dele, ele diz assim: eu vou dar esse carro, vou ganhar 3. Aí passou um mês, ele não ganha, ele culpa Deus, culpa a igreja, culpa não sei o quê, culpa não sei o quê. Gente, loucura pura. Então, está vendo como é que você tem que cuidar da sua mente, do seu coração? Porque senão, como diz Rick Warren, você vai se ressentir. O ressentido é o que sente 2 vezes. Você vai sentir e ressentir. Isso vai prejudicar, sabe quem? Você. É como tomar veneno e esperar que os outros morram. Você tem um problema na célula, você tem que chamar a célula e resolver. Se tem um problema com o líder de ministério, tem que sentar e resolver. Se tiver um problema comigo, você tem que me chamar, sentar e resolver. Se tiver um problema com o pastor, tem que sentar e resolver. Não adianta você terceirizar isso. O que está acontecendo? Por causa desse troca-troca de igreja, os filhos dos evangélicos estão tudo fora de igreja. E não quer saber de igreja. Porque o pai ressentido toma a decisão. Aqui eu já vi um monte disso. De pai sair da igreja, o filho está muito bem aqui nos adolescentes e nos jovens, ele sai, aí vai para a igreja em que ele quer mandar lá do outro lado, só que não funciona assim, Ctrl-C, Ctrl-V. Aí eu vou sair daqui porque eu não gosto e o meu filho vai se encaixar com uma luva lá no outro lugar. Não funciona assim. Aí você tira os filhos que estavam tão bem numa igreja, porque você ficou mal, e amanhã os seus filhos estão no mundo. Aí casa no mundo, toma decisões erradas e uma geração perdida. Então, cuidado com o coração. Empresários e empresárias precisam fazer como Maria. Sabe como é que é com Maria? Você precisa pensar com o coração e não apenas sentir. Pensar com o coração. Maria fez isso. Leia comigo aqui Lucas 2:19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu... Então, Maria não sentiu. Maria pensou com o coração.
Toda vez que você tiver que tomar uma grande decisão na sua empresa e na sua vida pessoal, que você não só sinta com o seu coração, mas você pense com o seu coração como Maria pensou. Maria não falou nada. Gente, o que foi proposto para Maria é a doideira. A menina de 15 anos nunca casou. Você está grávida do Espírito Santo. Ela não sabia nem quem era o Espírito Santo, gente. Não é que ela estava grávida, ela não sabia nem quem era o Espírito Santo. Mas ela pensou, peraí, esse anjo veio aqui, me falou, deixa eu pensar um pouquinho nisso aqui. Uma menina de 15 anos dando uma lição para nós, de não ser tão passional. Boa parte dos ressentidos tem a ver que tomou uma decisão que precipitada. Falou o que não devia falar, prometeu o que não devia prometer, deu o que não devia dar, respondeu impulsivamente. E aí tem a máxima: paga agora ou paga depois. Então, o cuidado integral para o seu bem-estar é cuidar do pensamento e cuidar do coração. Terceiro, cuidar da sua alimentação. Alimentação. Olha só, 1 Pedro 4,3. Porque é bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Glutonaria é pecado, comer demais. De novo, né? Eu lembro a primeira vez que eu preguei sobre glutonaria, gente, eu pesquisei, eu não achei um sermão sobre glutonaria. Sabe uma coisa triste nessa pandemia, gente? Vocês não têm noção da quantidade de pastor que morreu. Eu recebi muitas notificações de pastores que morreram. E era só esperar para vir a fotinha. A maioria, 90%, muito acima do peso. Agora nós estamos vivendo uma outra fase do Covid. O prefeito disse hoje que dos 28 que morreram em São José esse mês, mais da metade tinha menos de 40 anos e 8 não tinha uma comorbidade. Agora virou o jogo. Mas até aqui era basicamente pessoas mais idosas, mais obesas e com mais comorbidade. Agora, essa nova cepa está diferente. Mas, em geral, o Covid é um teste na nossa saúde. Então, comer demais é pecado. E a gente tem que dizer e tem que falar, gente. Comer demais é pecado. Às vezes, a gente tem que ficar com um pouquinho de fome. Não é? Às vezes, lá em casa, falam assim, se eu não quero, eu falei assim, eu até gostaria, mas eu não devo. Quando alguém fica insistindo demais a gente para ficar repetindo sobremesa, né? Não faz isso. Porque você está sendo um tentador. Você vai falar assim, gente, um pudim é bom demais, não é? Mas um pedaço está bom. Não precisa 2, 3. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica aqui sobre isso aqui. Olha o que Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, até aquilo que a gente gosta, a gente tem que mortificar na carne. Não é? Eu cheguei, sou pastor de vocês, né? Em 2016 eu tinha 120 quilos. Eu tomei a decisão, eu tenho que emagrecer. E, gente, não tem jeito. Tem que fechar a boca. Você vai fazer o exercício, vai te ajudar. Mas tem que fechar a boca. E tem que dizer assim, não obrigado. É ou não é verdade? Tem jeito. Mas não quer dizer que você não gostaria de comer um pouco mais. Gente, pensa bem, uma coisa poderosa e gostosa. Pão. Fresco. Cuidado, hein, Eduardo? Você está ali do lado da Baker ali, ó. Perigo. Eu, com todo amor e todo carinho, eu já vou jogar contra o negócio do Serginho aqui, né? Mas, poxa vida, por causa da minha, não tem nada a ver com você, por causa de mim. Eu tive que cancelar a assinatura. Aí a gente vai lá e compra. Mas, assim, todo dia chegar em casa, eu tinha que dar um jeito, né?
Então, não é fácil. Só que aí vai uma coisa. Aí o André não vai me deixar mentir sozinho aqui. Qual foi o meu problema quando eu cheguei a 120 e cheguei a 101? Eu emagreci rápido demais. E isso você não pode fazer, porque tem os efeitos colaterais. Você pode perder peso demais, não está fazendo o exercício corretamente, você perde massa e o seu organismo, o seu esqueleto, como é que ele fica em pé? Você pode passar a ter dores, você pode passar a ter contusões, porque o esqueleto precisa ser sustentado. Ou ele vai ser sustentado com músculo ou com gordura, mas ele precisa de uma substância aí, né? Então, trocar a gordura pela massa certinha e os músculos, você tem que fazer o trabalho junto com o personal. E, na época, eu ganhei um outro efeito colateral. E aí eu fui fazer um ultrassom, porque eu tinha tido no passado pedra nos rins. E um pastor lá de Tocantins orou por mim no telefone, gente. E eu fiquei curado. Curado. Eu apliquei fé, eu vi. Eu nunca tive... Eu cheguei a ter 8 pedras nos rins, mostrando no ultrassom. Eu nunca expeli uma pedra. Eu nunca senti uma dor e fui fazer o exame de novo e não tinha nada. E tinha pedra com 1 centímetro. Aí passou mais um ano, que eu fiz o exame, não tinha mais nada, toquei a vida. Passou um ano, eu fui fazer de novo. Fazer o tira-teima, né? Aí lá veio o rapaz, não sei se era médico ou se era um técnico que fez o ultrassom. Ele falou, tem uma notícia boa e uma ruim. Eu falei, manda as duas. Ele falou assim, a boa é que o senhor não tem pedra no rim nenhuma. Eu falei, opa, maravilha. Mas o senhor tem uma pedra na vesícula. E ela é bem grandinha. E aí você sabe, né? Pedra no rim tem que sair, só que pedra na vesícula não deve sair, porque se sair for para o buraco errado, você está lascado. Aí fui falar com o doutor Elton, falei, não, a gente opera, tira isso aí amanhã. Aí lá fui eu, gente, com 49 anos de idade, pela primeira vez na vida, fazer uma cirurgia. E talvez, não dá para dizer, Ctrl-C, Ctrl-V, que foi exatamente, mas o rapaz falou, muito provavelmente, 80% ou mais, foi o seu emagrecimento muito rápido que gerou essa pedra aqui. Então, aí eu fiquei sem vesícula. E fiz a primeira cirurgia, e ainda bem que eu fiz com o médico crente, né? E eu lá no centro cirúrgico, o doutor Elton falou, agora nós vamos orar. Ele orou e eu não vi mais nada. Mas vi, gente, uma coisa. Tem algum profissional de saúde aqui? Tem alguém? Não. Gente, aí eu entendi por que tem um monte de profissional de saúde tudo drogado. Sabe por quê? Você é profissional de saúde aqui, o nosso líder aqui, o Eduardo. Eduardo, quando eu acordei, gente, ele estava alegre. Eu falei, gente, que alegria é essa? Uma sensação, né? Quando você volta da energia, da vacina, da anestesia lá, e você fica alegre, não sei o quê, né? Uma sensação diferente. Aí eu falei assim, por isso que nesses hospitais aí está cheio de enfermeiro, né? Tudo para encarar o batente, fica tomando aí coisas, drogas, que para eles tenha fácil acesso, né? Infelizmente, tem para aguentar aí o tranco muitas vezes. Porque eu nunca experimentei drogas, eu me converti muito cedo, então você me fala assim, Carlito, o que é uma bebida destilada? Não sei. O que é fumar? Não sei. O que é usar maconha, cocaína, heroína, LSD, crack? Eu nunca experimentei, não sei nem o cheiro. Aí, com 49 anos de idade, fui experimentar um negócio pós-cirurgia, eu falei, gente, tem que segurar aí, porque o negócio é diferente. Enfim, brincando, fecho parênteses aqui, tá, gente? Você não vai tomar essas coisas, não. Mas deixa eu te dar aí, então, 5 dicas para você não comer demais. Hábitos para você não se tornar um glutão. Primeiro, comer um prato muito cheio e repetir. É feio, gente. Não enche o seu prato. Agora também escassez comida aquilo, mas tem gente que... né?
o chamado prato de pedreiro, né? Então, não encha. E se encher, acabou, não vai repetir. Segundo, comer rápido demais. Se você come rápido demais, eu quero te dar uma dica. Marca um horário para você almoçar com o pastor Conrado. Né? Quem já teve essa experiência aqui? Aí, né? Você sabe. Ele, né? Você não precisa fazer igual ele, eu não consigo fazer, mas é uma inspiração para a gente que pelo menos a gente não vai tão rápido. Terceiro, comer sobremesa até acabar tudo de uma vez. Sobremesa é para saborear, então você não come rápido, porque senão você vai querer comer outra. Então você come, saboreia. 4, encher o prato de carne sem pensar na próxima refeição. Carne não é para comer demais. Gente, sabia que está acabando churrascaria rodízio? Porque era um negócio meio assim, meio babilônico, né? Eu confesso para vocês que eu já parei de enjoar, porque é um negócio assim, primeiro você vai conversar, aí o cara chega, né, aquele negócio que você tem que virar lá, botar um negócio verde, vermelho, e fica, aí vem com espeto, e cai em cima, e vem resto de carne, e vem não sei o quê. Se você olhar, aquele negócio meio comida de Nabucodonosor, né? Aí agora está mudando, por questão de pandemia, questão do custo, a carne está muito cara, e tinha muito desperdício, gente. Se a gente for pensar, como bons mordomos, temos vários motivos para não incentivar muito esse tipo de coisa. A questão do custo alto, a questão do desperdício, a questão de você comer mais, porque já que é livre, você acaba comendo mais do que você precisa, porque você pagou e etc. Então, tem coisas, não é que todo mundo faz quem tem que fazer, a gente tem que repensar. Esses dias, uma pessoa me convidou para ir numa churrascaria que tem aqui na Dutra, um pouco mais ali para frente, em Caçapava. Eu falei, não vou, não. Não vou, não. Não vou, não. Primeiro é que aquele piso escorregando me dá uma coisa, não vou, não. E segundo é que você cheiro de carne para todo lado. Então, estamos dando os conceitos das coisas, sabe? Isso tem a ver muito com uma campanha como essa de vida saudável. Aí você vai falar assim, você pode ir? Pode. A pergunta é, você precisa sair de lá rolando? Ou comer? 5, ter sempre mania de comer doce depois das refeições. Aonde que está escrito que tem que comer? Mas você pode comer, tomar um cafezinho, né? Não toma nada. Tem que comer. Não, você não tem. Se já virou um negócio assim, eu tenho que comer, aí você já tem que levantar a bandeira vermelha. Porque você já viciou no açúcar, já viciou em alguma coisa. Você não tem que comer coisa nenhuma, você come se você quiser. E, eventualmente, você não precisa, toda refeição você tem que comer um doce. Me mostra qual capítulo e versículo da Bíblia. Qual o nutricionista que você está vendo? Por exemplo, se você tomou um suco, você já tomou uma sobremesa. Você fez uma refeição e tomou um suco. Ah, pastor, mas eu não botei açúcar no suco. Quem disse que precisa? Conversa com um diabético aí, se ele precisa de... A fruta tem açúcar. Tem mesmo, não é? 4, está pegando aí? Primeiro, você tem que cuidar de quê? Seu pensamento. Segundo, coração. Terceiro, da alimentação. 4, zele pelo seu corpo. Olha só, 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Grifei. Glorifique a Deus com o seu corpo. Exames preventivos, higiene sanitária, cuidado com os remédios. Gente, nós somos brasileiros. O brasileiro aprendeu com o índio toma banho todo dia. Ah, não, mas isso faz mal à saúde. Da onde você tirou essa ideia? Né? Quer lá dormir com a esposa, namorar e não toma banho. Como é que você faz isso? Né? Marcelo, você não faz não, né, Marcelo? Então,
fazer seus exames preventivos, higiene sanitária. O Brasil é um dos países que mais se medica no mundo. Nós temos mais drogaria do que padaria. E drogaria vende o quê? Droga, só que legais. Esse ministério, gente, que nós vamos estar lançando no final desta campanha, como o pastor Aguinaldo, qual é o melhor milagre financeiro que a gente precisa? É não precisar do milagre financeiro, não é isso, Aguinaldo? Então, na área de saúde também, à medida em que a gente começar a tratar a saúde, a gente vai ter menos necessidade de ficar fazendo drogaria dentro de casa. Depois, teve um efeito positivo tirar a vesícula, gente. Passou 95% das dores de cabeça que eu tinha. Como explica isso? Eu não sei, porque esse negócio está dentro da gente, Deus colocou aí, tirou e melhorou a minha dor de cabeça, não sei. Mas, enfim, hoje, quando eu tenho uma dor de cabeça que é rara, gente, eu só tomo se ela insistir em ficar muitas e muitas horas. Porque é muito simples, gente, a gente ir lá pegar e tomar 2 Neusa. Só que o seu fígado, para poder filtrar aquilo, para ele é uma luta. Então, não fica assim. Primeiro, não carregue na sua... Hoje, como tem uma drogaria em cada esquina, você não precisa andar com remédio de dor de cabeça dentro da sua bolsa. Por quê? Espirrou, pegou, né? Então, se precisar muito, você não está no deserto do Saara, você vai buscar. Mas se ela tiver muito fácil à mão, você vai ser uma tentação de pegar e de usar. Então, tente não tomar remédio, pílulas. Isso vai ajudar o seu fígado, o seu rim, tudo muito bem. Então, zele pelo seu corpo. 5, avalie bem o seu sono. Não é normal não gostar de dormir. Você tem que gostar de dormir e dormir bem. Quem não gosta de dormir? Quem não dorme bem. Toda pessoa que dorme bem, gosta de dormir. Porque, como o André falou, que depois que faz o exercício você sente falta, quando você tem uma boa noite de sono, você levanta disposto. Quem tem uma má noite de sono, se levanta muitas mal. Aí, ó, você pensa assim, né? Você vai dormir assim, isso aí não... Lá na sua empresa, isso tem uma conta, uma fatura alta que vai chegar para você, sem falar na coluna, né? Então, Salmo 3:5, leia comigo. Eu me deito, durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Esse é o padrão. Eu deito, durmo e acordo. Pronto, é isso. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo, em nome de Jesus. Então, deixa eu dizer uma coisa. Se você, como foi perguntado aqui, se você está dormindo menos de 5 horas, você tem que procurar a causa. Porque o ideal é de 6, 7 horas. Então, se você está dormindo menos do que isso, ou você está indo dormir muito tarde, ou você está tomando remédio, ou você está vendo televisão demais, ou você está ficando no celular demais. Normal não é. O organismo precisa de mais, por quê? Porque a gente tem 24 horas e você precisa repor as energias. Então, se você não está dormindo bem, não aceite isso como normal e procure um profissional para poder conversar e ver. Aí ele vai fazer aquele exame. Quem já fez aquele exame de ficar avaliando o seu sono? Não é? Tem gente aí que fez. E isso pode te ajudar. 6, proteja suas emoções contra o negativo. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Jó 36:3. Meu Deus, não é o justo que guarda ressentimento, é quem é ímpio. Meu Deus! Então, quem fica ressentido não é cheio de Jesus. O que são emoções negativas, gente? Ressentimento, amargura, mágoa, inveja, maledicência. O ressentimento mata o insensato e a inveja faz o quê? Destrói o tolo. Boa parte também de muita gente ressentida tem a ver com inveja. Ele tem inveja, aí ele já ressente.
Tom Jobim já disse que no Brasil sucesso é ofensa pessoal. O cara não tem nada contra você, só você prosperou, ele já critica. No mundo empresarial isso não existe, tá? Seus concorrentes sempre celebram as suas vitórias, tá? 7, abandone a mentira. Isso também vai ajudar muito na sua saúde. Efésios capítulo 4, 23. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por que mentira faz mal à saúde? Porque você vai dormir, será que vão descobrir? Você está na empresa, fez uma coisa errada, será que alguém viu? E aí isso vai gerando uma pressão que vai fazer mal em todo o organismo. Inclusive, quem não está dormindo direito deve avaliar se é mentiroso. Sabe? Você sabia que mentiroso, de noite, pode acordar e falar a sua mentira? Gente, já teve vários casos, eu já ouvi isso aqui na igreja, de marido que estava traindo a esposa e chegou de noite e começou a falar. Gente, isso é revelação noturna. Né? Acontece. Tem gente que está devendo em algum lugar, que tem um culto de libertação, ele não passa nem lá. Porque ele tem medo. Então, proteja suas emoções e abandone a mentira. 8, tire o seu dia de descanso. Isso vai ajudar muito a sua saúde. Por quê? Deuteronômio capítulo 5, 13 a 14. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas no 7º, que é o sábado, o que você vai fazer? Você vai descansar, porque você tem que dar um dia para o Senhor. Então, nós não somos judeus, então não precisa ser sábado. Mas dos 7 dias por semana, você tem que tirar um, que você vai descansar daquilo que te cansa. Então, como o princípio aqui não é religioso, gente. O judeu, ele é assim. Se você for a Jerusalém, num Shabat, ele não aperta nem elevador. Você pega um elevador em Israel, no Shabat, ele é programado. Se você vai para o 20º andar, ele vai parar em todos. Os mais tecnológicos hoje, você chega e fala assim, 12, aí ele vai. O problema é que, se você não falar em hebraico, ele não vai te obedecer. Então, ele não pode acender fogo e etc. Não é o nosso caso. Mas você pode pegar o princípio. E o princípio é o quê? Você vai descansar. Então, é óbvio, no dia do seu descanso, você pode fazer um jardim. Você está trabalhando, mas é um trabalho que te descansa. Há um pensamento que diz, todo mundo que trabalha com a mente deve ter um hobby com as mãos. Você deve gostar de fazer alguma coisa com as mãos. Isso vai te desestressar. Faz uma hortinha, faz uma decoração, alguma coisa que te descanse. Então, não significa ficar como um judeu. Eu não posso nem acender um fogo. Não é isso. Mas você tem que ter o seu dia off. Tem que ter o seu tempo de Shabat. E as suas férias, né? E uma coisa importante, aí a disciplina com o celular. Folga também é não tomar decisões. Tomar decisão cansa bastante. Então, no dia que você eleger o dia de folga, como hoje o escritório vem conosco junto com o smartphone, tente deixar ele longe para você poder não trabalhar tanto com a mente. Né? Conrado sempre me pergunta, você está tirando seu dia de folga? Você está tirando suas férias? Você está indo visitar parente? Obrigado, Conrado, continua me perguntando. Isso me ajuda demais. Ok? 9. Pratique esportes ou exercícios físicos. Esse aqui eu confesso que é o meu pecado, que eu vou arrumar nesses 40 dias. Sendo assim, só eu, né, que estou, né,
Não é mais ninguém não, né? Ok. Me ajuda aí, gente, senão eu vou ficar deprimido. 1 Coríntios. Aí, eu não tenho um versículo aqui para dizer assim, faz esporte, mas eu tenho um versículo que diz que havia prática de esportes. 1 Coríntios 9, 26 diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Então, qual é o princípio que eu tiro daqui? Você não pode fazer exercício com a motivação errada. Ah, vou fazer só por estética. Está errado. Ah, vou fazer para aparecer nas redes sociais. Está errado. Você tem que fazer pela motivação certa. Eu vou fazer porque o meu organismo precisa, porque o meu bem-estar, o meu humor precisa. Aí sim. Porque você não pode correr sem propósito, sem sentido ou com sentido errado. Não lute como quem luta esmurrando no ar. E no seu testemunho final de vida, 2 Coríntios capítulo 4, 7, combati o bom combate e terminei a corrida, acabei a corrida e guardei a fé. Então mostra que ou ele corria ou ele convivia com pessoas que praticavam esporte. E naquele tempo já tinham os jogos antigos olímpicos gregos. No Império Romano, os Jogos Olímpicos diminuíram. O mundo grego foi onde nasceu os Jogos Olímpicos. No mundo grego, foi mais incentivado a prática das arenas. Mas, mesmo assim, existiam, não tão forte quanto na época do Império Romano, mas haviam. Era mais coisa de luta e de confronto com animais. Apenas, então, não inverta os valores. Por isso que Paulo disse. Paulo não era contra exercício físico. Quando ele escreveu 1 Timóteo 4,8, o exercício físico é de pouco proveito. Quando ele compara isso com o quê? Aqueles pagãos que só praticavam exercício físico, mas não cuidavam da mente, do coração, da fé. Aí ele diz, então, uma pessoa que faz exercício físico, mas não pratica piedade, tem pouco proveito. Por quê? Você vai fazer algo sem propósito. Então, não quer dizer, com um verso desse, que ele está fazendo apologia à ociosidade ou contra o exercício físico. Ele está fazendo que, se você faz um exercício, mas a sua cabeça está vazia, o seu coração está vazio, o seu espírito está vazio, aí não vai adiantar nada mesmo. E aí eu faço coro, com o apóstolo Paulo. Quanta gente que você vê praticando o exercício, mas você não aguenta conversar com a pessoa 1 hora. Porque os bíceps podem estar cheios, mas a cabeça está vazia. De novo, qual é a palavra mais poderosa? Equilíbrio. Né? Tem meninas, né, que o cara olha e fala assim, essa aí não é boa para casar, não. O que ele está dizendo? Que ali é boa para pegação, né? Que vai na academia, malha o corpo, mas o espírito está ruim e a cabeça está ruim. E 10, se você quer ter saúde integral, seja uma pessoa da paz. Gente, isso resolve uma série de problemas. A pessoa que vive arrumando confusão, é confusão com pai, com mãe, com sócio, chegou no trabalho, ele chega já brigando, chega estressado, chega jogando o osso, trazendo confusão. Gente, isso é uma mente perturbada, um coração perturbado. E claro que isso afeta coração, rins, fígado, tudo é afetado. A paz do Senhor dentro de nós gera saúde. Bem-aventurados pacificadores, porque pacificador vai ser chamado filho de Deus. Agora, pacificador, gente, é diferente de pacifista. Então, há uma diferença entre você ser um pacifista e você ser um pacificador. E o Senhor nos chama para ser pacificador. O pacificador, às vezes, ele não é compreendido, porque ele quer gerar a conciliação. Mas, sem dúvida que isso vai dar saúde para você. Você é uma pessoa de paz. Onde tem confusão, você chega com paz. John Maxwell diz, a vida
aí vou concluir aqui, é 10% do que acontece comigo e 90% de como eu reajo. Você concorda com isso? John Maxwell é um pastor batista, líder. Tudo que você lê de John Maxwell, se você vê um livro, você pode pegar e ler que você vai sair no lucro. Um dos maiores pais da administração norte-americana. Então, isso aqui te ajuda a não ser vítima. Porque eu sou mais responsável pela reação do que qualquer outra pessoa. Então, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios. Ouça conselhos e aceite instruções, e assim você acabará sábio. Então, se você pegar esses 10 princípios e você viver isso, você vai ter mais saúde. Eu vou ter mais saúde. E quem aceitar esses conselhos, sábio é, e vai passar isso para os outros também, abençoado será. Você recebe isso na sua vida? Então, que Deus abençoe você a aplicar na sua vida pessoal, familiar, nos seus negócios, a compartilhar onde você for. Amém? Vou devolver aqui para o Eduardo. Fiquem atentos. Nós vamos ter que, nesse domingo, a nossa campanha vai ter que ir para online. Então, não perca, a gente vai fazer tudo para não perder o pique aí na campanha. Quem está tomando os 2 litros de água aí? Coisa boa. Quem não está, aí muito bem, Marco, trouxe a garrafinha. Leve a garrafinha para onde você for. Deixa eu dar uma dica aqui preciosa. Se você não botar a garrafa na mesa, você não vai beber 2 litros de água num tempo frio desse. Você tem que ver o negócio descendo. Se for de você sentir a vontade de ir na geladeira ou no bebedouro, já foi. Você não vai. Você tem que botar na beira da sua mesa, na sua casa e no seu escritório, e à medida em que esvaziar, você vai lá e pega outra e repõe. Enche a jarra, traz outra, senão você não vai beber. Então, essa semana, uma semana bebendo 2 litros d'água, lendo livros. Se você não pegou o livro, pega o livro e vamos fazendo, atento às redes sociais. E domingo que vem, por não termos culto no presencial, mas vamos forte na campanha.